vai ter aula gravada, não vai ter que gravar aulas. Eba! Vai ser tudo ao vivo, se der tudo certo. Vamos lá, que demora para gravar, ele vai tirar alguém da sala. Deixa eu pôr aqui, não. Gente, a minha câmera tá ligada, fica mais lento ainda. Que estranho, né? Ah, meu Deus, quem é que ele vai tirar? Não tirou ninguém, que bom. Então, vamos lá. No caso do movimento circular uniforme, nós começamos pela definição de frequência, como número de voltas que um objeto dá durante um certo intervalo de tempo. No sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz, rotações por segundo. É possível converter de rotações por minuto para rotações por segundo, lembrando que um minuto tem 60 segundos. É possível converter de rotações por hora para rotações por segundo, lembrando que uma hora tem 3.600 segundos. E aí eu disse para vocês que quando um objeto dava uma volta completa, esse intervalo de tempo recebia o nome de período. Tá tudo anotadinho aí no caderno de vocês, né? O que é frequência e o que é período. Depois eu defini uma grandeza matemática chamada ângulo. E como foi que eu defini o ângulo? A medida de um arco dividida pelo raio. Isso é, se eu tenho uma circunferência, eu tenho a distância entre o centro e a borda dessa circunferência. Recebe o nome de raio. Vou pegar aqui o espaço entre dois raios que eu desenhei, tá? Eu meço com um barbante esse percurso, opa, saiu aí, esse percurso em azul, isso aqui nós chamamos de arco, e dividimos pelo raio. Unidade de ângulo, ângulo não tem unidade de medida, porém, adotou-se lá antigamente duas unidades, o grau e o radiano. Quando um objeto muda de um ângulo para o outro, nós dizemos que ele mudou a posição angular dele. E toda vez que ele muda a posição angular dele, existe uma variação no tamanho do arco. Portanto, existe uma variação da posição angular. Eu disse para vocês que quando um objeto dá uma volta completa, o arco, ele é o perímetro da circunferência. Ele mede 2πr. Se eu for definir um ângulo como a variação do arco dividida pelo raio, quando eu dividir isso pelo raio, o meu ângulo corresponde a 2π. E nesse caso, nós damos a unidade dele de radianos, que é o mesmo que 360 graus. Vocês anotaram, então, que 180 graus é o mesmo que π radianos. E aí, no sistema internacional, nós vamos trabalhar com a unidade radianos. Defini uma grandeza física chamada velocidade angular. Usei a letra ômega para velocidade angular e defini que velocidade angular era a mudança da posição angular que acontecia durante um certo intervalo de tempo. No sistema internacional, a unidade dessa velocidade angular era radianos por segundo. No caso de uma volta, o ângulo era de 2π e o intervalo de tempo para uma volta nós chamávamos de período. Então, eu também poderia calcular velocidade angular como 2π sobre t de período. Se eu quiser, eu posso multiplicar isto aqui por 1. Quando eu multiplico por 1, não muda nada na minha expressão, só que aparece 1 sobre t. E 1 sobre t é definido também como frequência. Então, velocidade angular pode ser calculada como 2π vezes a frequência. Depois eu disse para vocês que existe uma relação entre a velocidade angular e a velocidade linear. Que relação foi a que eu estabeleci com vocês entre velocidade angular e velocidade linear? Linear é quando o objeto está indo em linha reta, e era aquela velocidade v que nós calculávamos sempre.
Então, nós calculávamos a velocidade linear como ΔS sobre ΔT. No caso dele dar uma volta completa, o ΔS é o perímetro da circunferência. Então, ele mede 2πr. E no caso de uma volta só, esse intervalo de tempo era chamado de período. Aparecia, portanto, 2π sobre período na minha expressão. Então, eu disse que a velocidade angular, linear é a velocidade angular, que é o 2π sobre t, multiplicada pelo raio. Então, tudo que é angular, se eu multiplicar pelo raio, eu transformo em linear. Então, montei aqui uma relação na aula passada. Tem tudo isso aí anotadinho no caderno de vocês, certo? Em seguida, eu peguei a expressão da velocidade angular como sendo variação do ângulo por intervalo de tempo e disse para vocês que essa variação do ângulo poderia ser escrita como ângulo final menos o ângulo inicial. E chamei esse ângulo inicial de φ0. O nome dessa letrinha aqui se pronuncia φ, ok? Então, posição angular final menos posição angular inicial. Esse zero era proposital, porque esse zero surgia quando o meu cronômetro estava parado. Isso é, o tempo inicial correspondia a zero. T menos zero é t. E nós escrevíamos, então, que velocidade angular é ângulo final menos ângulo inicial sobre t. O t está dividindo, eu levo o t que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Fala, Gabriel. Pode falar. Calma, vai cair isso na prova? Vai. Velocidade angular vezes tempo é posição angular final menos posição angular inicial. Eu não vou ficar dando spoiler da prova, não, Gabriel. Você guarda sua ansiedade aí e espera receber a prova para ver o que você vai fazer, tá bom? Ângulo final está negativo, eu levo ele para o outro lado, positivo. Aí eu vou ficar com ângulo final igual a ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo. E aí eu comentei com vocês que essa expressão nada mais é do que a expressão do S igual a S0 mais V vezes T. Comentei com vocês que se eu dividisse ela todinha por 2, ela não mudaria, porque ela estaria todinha no mesmo denominador. Se eu dividisse por 4, ela não se modificaria, porque estaria tudo no mesmo denominador. Quando está tudo no mesmo denominador, a gente cancela. Portanto, se eu dividir ela todinha por um número, que eu estou chamando de número R, de raio, arco sobre raio é ângulo final, arco inicial dividido por raio é ângulo inicial, velocidade linear dividida por raio é a velocidade angular. Então, tudo que é linear, eu posso escrever de maneira angular. Basta eu dividir por R. Eu não coloquei no e-book as aulas gravadas do ano passado, mas eu ainda vou colocar as aulas de movimento circular, tá? E eu acho que foi aí que eu parei na aula passada, na função horária. Que vai terminar minha lista agora? Não, Ingrid. Depois você termina. Eu não vou corrigir ela na madrugada. Então, eu vou corrigir ela amanhã de tarde. Vou começar a corrigir, Ingrid. Amanhã à tarde, tá? Não se preocupa com isso, não. Ok? Eu não mato você, não, Ingrid. Eu mando te matar. Tô brincando, Ingrid. Meu Deus, que amor. Se preocupa não, Ingrid. Pode entregar atrasado. O importante é você entregar, tá? Com até 3 dias de atraso, eu não tô nem descontando nota, gente.
Tudo bem, não tem problema, Alisson, se você entregar atrasado. Não vai me entregar 20 dias atrasado, porque aí vai ter problema, tá? Então, na aula de hoje... Você tá melhor, Ingrid? O que você foi fazer no hospital, Ingrid? 19 não pode não, Alisson. Ah, sua mãe está melhor? Então tá bom, Ingrid. Beleza. Você deu um soco na coluna, não faça isso não, Ingrid. Na aula de hoje, eu vou definir para vocês uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Então, o assunto da aula de hoje é aceleração centrípeta. Eu vou pôr aqui o PowerPoint por causa das figuras que já estão feitas para a gente definir a expressão da aceleração centrípeta. Então, primeira coisa, antes de definir a aceleração centrípeta, eu quero lembrar com vocês o conceito de aceleração, tá? Quando nós definimos aceleração, nós vamos ter uma prova, né, sobre aceleração, nós definimos como sendo variação da velocidade que acontece durante um certo intervalo de tempo. Foi assim que nós definimos a aceleração. Nós não podemos esquecer que velocidade é uma grandeza vetorial. Portanto, a aceleração é uma grandeza vetorial também. Então, se um objeto mudar alguma das suas características da velocidade, ele tem aceleração. O que significa mudar as características da velocidade? Se ele mudar o módulo, ele tem uma aceleração. Se ele mudar a direção, ele tem uma aceleração. E se ele mudar o sentido, ele também tem uma aceleração. Por exemplo, se eu tiver um objeto que tem uma velocidade v1 para a direita, de 2 metros por segundo, e essa velocidade dele variou, passou a ser v2 igual a 4 metros por segundo durante um certo intervalo de tempo. Eu sei que ele teve uma variação da velocidade aqui no módulo. Por que no módulo? Porque a direção e o sentido não se modificaram. E aqui está a medida dessa variação da velocidade. Como é que eu calculava mesmo essa variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. O que significa menos V1? Significa o meu vetor V1 ao contrário. Se ele apontava para a direita, o meu vetor menos V1 aponta para a esquerda. E aí eu fico com vetores que estão em mesma direção e sentidos opostos. Eu subtraio o módulo. Então, esse é um caso que tem uma aceleração, onde mudou apenas o módulo. Eu posso dizer que eu tenho um objeto que está se movimentando para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo, e depois ele modifica essa sua velocidade, passando a se movimentar para a esquerda com uma velocidade de, vou por 4 também, só para vocês verem o que acontece, de 4 metros por segundo. Estou numa segunda situação, só para lembrar o conceito de aceleração, tá? Então, o objeto estava indo para a direita, uma velocidade de 4, agora ele está indo para a esquerda, com uma velocidade que vale 4. O que eu preciso lembrar aqui? Que vetor tem sentido. Então, quando eu digo que o meu vetor V2 é oposto ao V1, eu vou pôr um sinalzinho de menos aqui na frente do V2, porque ele está em sentido oposto. Modificou o sentido do movimento? Sim. Então, tem aceleração. Como é que eu calculo essa aceleração? Vai depender da variação da velocidade e do tempo. É sempre V2 menos V1. Então, mantenho o V2, inverto o sentido do V1. Inverter o sentido do V1 significa que o V1 passa a estar para o lado esquerdo. E aí, vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu
somo. Tem uma aceleração aqui? Tem uma aceleração aqui. Se eu pensar que o meu objeto estava indo na horizontal, com uma velocidade de 4 metros por segundo, e passou a se movimentar na vertical com uma velocidade de 2 metros por segundo, tem uma modificação aqui, além da direção, além do sentido da direção, tá? Aí eu vou ter um vetor aceleração na origem livre com a extremidade livre. Na verdade, um vetor ΔV, que quando eu dividir pelo tempo, eu acho o vetor aceleração. Então, toda vez que o meu vetor velocidade muda uma das suas características, significa que tem aceleração envolvida no problema. Agora, vamos pensar no movimento circular. O que vem a ser essa aceleração centrípeta? Então, nós já vimos todo esse assunto na aula passada, todas essas definições que estão nesses slides, né? Definição de ângulo, frequência, período, velocidade angular, relação entre linear e angular. Agora vamos deduzir a expressão da aceleração centrípeta. Volta lá aonde, Gabriel? Nesse slide ou na lousinha? Na lousinha. Ok, nessa daqui. Isso aqui é só rabisco, Gabriel, só para a gente lembrar. Não vou fazer todas essas situações agora. Eu só queria lembrar que quando eu mudo uma das características da velocidade, significa que eu tenho aceleração, ok? Eu quero que você preste atenção no caso da aceleração que eu vou definir, tá? Essas daqui você não precisa levar em consideração, não. É só realmente lembrar, tá? Vou voltar lá para o meu slide, Gabi. Ai, cachorro não. Vamos lá. Ai, meu cachorrinho vai latir justo agora. Oh, meu Deus. Vamos lá. Estou aqui no slide de aula. Tá? Tem um simulador aqui, deixa eu só ver o que ele vai abrir para mim, o site, para a gente dar uma olhadinha. Professora? Oi, fala. MRV é o quê? É sorvetão e Torricelli? Voate, sorvetão e Torricelli. E é aqueles gráficos com uma parábola? Isso, que é o gráfico da posição em função do tempo, que é uma parábola. Entendi, obrigado. Tá? Isso aí cai também na prova de vocês. Eu não sei se ele vai abrir esse simulador aqui. Deixa quieto. Depois, se ele abrir a rotação da Joaninha. Tem um simulador aqui, ó. Ai, tá grande demais. Deixa eu ver como é que eu diminuo a tela dele. Eu não disponibilizei ainda para vocês a situação. Eu queria diminuir a tela. Deixa eu ver se aqui embaixo tem como eu fazer isso. Eu defino velocidade angular, ângulo e mostra a aceleração. Glaucio, você tentar apertar Ctrl menos no teclado, será que não resolve? Ctrl menos. Espera lá. Não. Apareceu uma outra tela. Que loucura. Apareceu uma telinha aqui em cima, ó. Aí depois a gente vê. Tá aqui, eu vou passar para vocês os slides do PowerPoint. Daqui a pouquinho eu tento abrir de novo, tá? Para a gente ver esse simulador. Tem um videozinho aqui mostrando o que acontece com o movimento de um carro, um movimento circular. Eu tenho o vetor velocidade sempre perpendicular à trajetória. A trajetória é uma circunferência, então vejam que o vetor velocidade aqui do carro está sempre formando 90 graus com o raio, tá? E o raio me diz que eu tenho a posição angular mudando, mas sempre na mesma distância, tá? Não estou mudando o raio de tamanho, senão não seria circular, seria um movimento tipo helicoidal. E a ideia não é modificar ângulo e raio, porque aí vai ficar muito mais difícil
para vocês se nós modificarmos, além da posição angular, o tamanho do raio da circunferência. Então, imaginem vocês que eu tenha um objeto que está nessa primeira posição aqui que eu estou pintando de vermelho, que é o meu primeiro ângulo, eu vou chamar de posição 1, e esse objeto se desloca para uma posição que eu vou chamar de posição 2, descrevendo esse pedaço aqui da minha circunferência, esse pedacinho aqui que está em preto. Tá? O que está pontilhado é a distância entre o centro da circunferência e essas duas posições, que é o que nós chamamos de raio da circunferência. O meu objeto, seja na posição angular 1, esteja na posição angular 2, ele vai ter uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade V1 e velocidade V2, que são tangenciais à trajetória. Isso é, a velocidade V1 e a velocidade V2 formam um ângulo de 90 graus com o raio. Se vocês já giraram uma pedrinha presa num barbante, quando a gente pega uma pedrinha, segura ali com a mão, aqui onde seria o centro, e começa a girar a pedrinha, se você largar ou se o barbante arremessar, a pedrinha sai num lançamento, mas ela sai num lançamento do tipo horizontal, tá? Por que que ela sai num lançamento do tipo horizontal? Porque ela tem uma velocidade linear que é tangencial à trajetória. Olha o que eu desenhei aqui. Eu desenhei um vetor V1 e um vetor V2 do mesmo tamanho. O que significa do mesmo tamanho? O módulo do meu vetor V1 e o módulo do meu vetor V2 são iguais. Tem aceleração nesse caso? Tem aceleração. Não porque houve modificação no tamanho dos módulos. O que modificou foi a direção e o sentido desses vetores velocidades. No caso do movimento circular, a velocidade ela vai estar variando o tempo todo a sua direção e o seu sentido, ok? Pode variar o módulo desse vetor velocidade? Claro que pode. Só que se variar o módulo, passa a ser um movimento circular variado. E nós estamos falando no movimento circular uniforme. Isso é, o meu objeto sempre descreve o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Por isso que a frequência tem um valor constante para nós nessas situações, tá? A velocidade muda apenas a direção e o sentido. Onde é que está a aceleração desse objeto? Para eu saber aonde está a aceleração desse objeto, eu preciso lembrar que a aceleração é um vetor que está relacionado com a variação do vetor velocidade e com o tempo. Então, eu preciso medir, eu preciso desenhar esse meu vetor que a gente chama de vetor ΔV. Quem é o vetor ΔV? O vetor ΔV é sempre o vetor V final, que é V2, menos o meu vetor inicial V1. Então, eu vou precisar desenhar esse vetor. Como é que eu vou fazer, então, essa situação? Trouxe para cá o meu desenho de novo, porque eu vou deduzir a função da aceleração centrípeta. Vocês não precisam ficar deduzindo ela o tempo todo. Eu só estou dizendo para vocês da onde ela vem. Então, eu repeti aqui aquela minha figura anterior, onde eu tinha uma circunferência, uma abertura entre os dois raios, que eu chamei de alfa, desenhei o vetor V1 perpendicular à trajetória, desenhei o vetor V2 perpendicular à trajetória. Vejam o que eu fiz nessa figura maior aqui embaixo. Eu prolonguei o meu vetor V2, ó, tá pontilhadinho aqui, um prolongamento desse meu vetor V2. Para que eu quero o prolongamento do vetor V2? Eu prolonguei ele para saber posicionar ângulos na minha figura. Eu tenho que saber ler quais são os ângulos que existem aí. Quando eu prolonguei aqui essa minha figura, o que aconteceu nessa situação? Eu passei a ter um ângulo entre o V2 e o V1, ó, entre o prolongamento do V2
e o meu V1 existe um ângulo, tá? Esse ângulo, eu preciso provar para vocês que ele é igual ao ângulo alfa. Como é que eu vou fazer para provar que esse ângulo, ele é igual ao ângulo alfa? Eu não vou chamar ele de alfa direto. Eu vou chamar esse ângulo de ângulo x. É como se eu tivesse o meu vetor V2 aqui, o meu vetor V1 aqui em cima, e eu quero provar que o ângulo entre o V2 e o V1 é um ângulo alfa, mesmo que está aqui dentro, entre os dois raios. Então, vejam o que eu vou fazer. Eu tenho aqui um quadrilátero. Vou rabiscar o quadrilátero para vocês. Ó. Meu quadrilátero está aqui no V1, prolongamento do V2 e os dois raios, que são iguais, né? Esse raio aqui e este raio aqui, que são iguais. Aqui eu tenho um quadrilátero desenhado. E nós sabemos quanto dá a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, em matemática, vocês aprenderam a soma dos ângulos internos de um triângulo, por exemplo. A soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela vai dar sempre 360 graus. Não importa se eles são perpendiculares entre si ou não, a soma dos ângulos internos sempre dá 360 graus. Quem são os ângulos internos desse meu quadrilátero? Eu sei que um ângulo é o alfa, que está aqui embaixo. O outro ângulo é 90 graus, que está aqui em cima. Eu tenho aqui, entre V2 e o meu prolongamento, também, ó, 90 graus. Falta para mim esse pedaço aqui, ó, esse ângulo aqui, de dentro. Tudo isso, desde eu que tenho aqui do V1 até o outro lado, tudo isso aqui mede 180 graus. Ó, tô passando a caneta aqui por cima. Isto aqui tem 180 graus. Eu chamei o ladinho de fora de x. Portanto, esse ladinho aqui de dentro, ele mede 180 graus menos x. Tá? Tudo tem 180. Tirei um pedacinho que eu chamei de x. Sobrou para mim 180 menos x. Agora, eu vou somar todos os ângulos internos. E eu sei que a soma desses ângulos tem que dar 360. Quem são os ângulos internos mesmo? Alfa, 90 graus, 90 graus e 180 menos x. E a soma tem que dar 360. 90 mais 90 dá 180. Com mais 180 dá 360, que é positivo. Quando eu levo para o outro lado, ele fica negativo. 360 menos 360 dá 0. Daí eu tenho que alfa menos x é igual a 0. O alfa é igual a x. Então, acabei de demonstrar que o ângulo que existe entre o vetor V1 e o vetor V2 também é alfa. Ok? Até aqui eu não fiz nada de tão especial assim. Usei os artifícios matemáticos com a física que eu sei sobre as velocidades tangenciais para provar que esses ângulos são os mesmos. Vou apagar aqui meus rabiscos, depois tem a explicação sem os rabiscos. Espera lá. Deixa eu voltar aqui para os... Opa, sem rabisco. Então, prolonguei, tá? Mostrando aqui que em verde, ó, tem 180 graus. Chamei o ângulo externo de x. A parte de dentro, 180 menos x. A minha figura inicial, né? Ah, deixa eu pular todos esses slides, que eu já mostrei isso para vocês, que o x é igual ao alfa, tá? Foi isso que eu fiz até agora. Isso aí tá feito tudo em slide, um por um, porque no ano passado eu gravei a aula, e ao gravar a aula, eu precisei montar esses PowerPoints todos, tá? E aí eu só estou reaproveitando eles.
Agora, vejam o que eu vou fazer nesse próximo slide. Tá? Estou aqui no mesmo slide, estou nessa figura aqui do lado direito. Então, já mostrei que o ângulo x é igual ao ângulo alfa. Eu vou traçar uma linha paralela ao V2, passando na origem do V1. Então, tá aqui, ó, origem do V1, pus uma bolinha ali na origem do V1. Eu vou traçar uma linha paralela ao meu V2. Por que eu tracei uma linha paralela ao meu V2? Porque eu vou trazer o meu vetor V2 com a origem do meu vetor V1. Então, vou trazer o meu vetor V2 para cá, com todas as características dele. O que significa trazer com todas as características dele? Ele mantém o módulo, ele mantém a direção e ele mantém o sentido. Por que eu trouxe esse vetor para cá? Porque eu vou achar o meu vetor ΔV. Lembrando que entre V2 e V1 existe um ângulo alfa. Quem é o meu vetor ΔV? V2 menos V1. O que é menos V1? É o vetor V1 com o sentido dele invertido. O meu vetor V1 não está apontando para a esquerda, eu preciso do meu vetor menos V1. Então, meu vetor menos V1, ele não aponta para a direita, ele aponta para a esquerda. V1 apontava para a direita, menos V1 aponta para a esquerda. Vejam que o vetor V2 e o vetor menos V1 ficou ligado origem com extremidade. Origem com extremidade é regra do polígono, tá? Onde está o meu vetor resultante? Na extremidade livre com a origem livre. Então, meu vetor ΔV vai estar aqui, ó. E esse meu vetor ΔV, ele tem uma característica bem legal. Ele aponta para o centro da circunferência. Não importa qual posição eu pegue, esse meu vetor ΔV, ele sempre vai apontar para o centro da circunferência. Se eu pegar esse vetor ΔV e dividir ele por um intervalo de tempo, eu vou ter um vetor aceleração, que aponta para o centro da circunferência. Portanto, eu vou ter uma aceleração, que eu vou chamar de aceleração centrípeta. Tá, mas eu não deduzi a equação até agora. O que eu vou ter, então? Tá, deixa eu passar esses slides, ó. Então, dessa figura inicial para a figura de baixo, vejam que eu inverti o vetor V1, aqui estava para a direita, aqui ele está para a esquerda. Trouxe o vetor V2 agora, ó, próximo ao vetor V1, unindo origem com extremidade, e desenhei aqui o meu vetor ΔV. Lembrando que eu tenho um ângulo alfa aqui. Certo? Tá aqui, alfa. Se eu pegar um pedaço da minha circunferência, ó, vou pegar que pedaço da minha circunferência? Presta atenção aqui, ó. Raio, raio, aqui está o meu arco da circunferência. Peguei um pedaço ali que está desenhado. E aqui é o ângulo alfa. Se eu desenhar o raio como um vetor, eu teria aqui meu vetor R1, eu teria aqui o meu vetor R2, e o meu vetor R1 e R2 são vetores de mesmo módulo, porém, eles modificaram a sua direção e o seu sentido. O que significa que eu posso dizer que eu tenho um vetor aqui, ΔR, que na verdade nós chamamos de vetor deslocamento linear. Vou colocar como ΔR para nós, só para não perder a letrinha do raio. Ele seria R2 menos R1. Tá? O que significa R2 menos R1? Eu mantenho o R2 e inverto o meu vetor R1. Tá aqui o ângulo alfa, origem livre, extremidade livre. Aqui está o meu vetor ΔR. Para que eu quero esse vetor ΔR? Para que eu quero olhar para esses raios?
eu tenho aqui um triângulo que tem dois lados iguais, o raio, e um ângulo entre os dois raios, que é o ângulo alfa. Aqui embaixo, eu tenho um triângulo que tem um lado que mede V2, o outro lado que mede V1, e V2 e V1 são iguais. E entre V2 e V1 tem o tal do ângulo alfa. Então, esse triângulo que eu tenho com as velocidades e o triângulo que eu tenho com os raios, nós podemos dizer que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm dois lados do mesmo tamanho e eles possuem em comum um mesmo ângulo interno entre esses dois lados que são do mesmo tamanho. Então, o que eu vou fazer com esses dois triângulos semelhantes? Eu vou trabalhar exatamente com a semelhança entre eles. Então, do meu triângulo que tem R, eu vou dizer o seguinte, ó, delta R está para o raio, delta R está para o lado R2 ou R1, eles são iguais, assim como delta V está para V. Tanto faz V1 ou V2, porque eles também são iguais. Então, eu relacionei o lado oposto do ângulo com um aí dos catetos do meu triângulo, tá? O lado oposto no triângulo de cima é o delta R, o cateto R, o lado oposto aqui embaixo, delta V e o cateto V. Tá, Gláucia? E daí? O que vai chegar nessa situação? Tá. Vou fazer o seguinte, eu tenho essa semelhança de triângulo. Vou usar um artifício matemático que eu gosto bastante. Se eu multiplicar por 2 os dois lados, nada modifica. Por quê? Porque eu estou colocando os mesmos denominadores dos dois lados. Porque aí eles se cancelam. Se eu multiplicar os dois lados por 4, não modifica nada, porque os dois denominadores se cancelam. Se eu multiplicar os dois lados por 29,723, não modifica nada, porque os denominadores se cancelam. Joia? Então, eu vou multiplicar os dois lados por uma grandeza que eu vou chamar de delta T. É um número delta T. Vou escrever aqui embaixo. Delta R, R delta T, multipliquei por delta T aqui embaixo, ó. E o lado de cá, eu também estou dividindo, né? Aqui, multiplicando as partes de baixo por delta T. Para que você fez isso, Gláucia? Vejam que aparece aqui, ó, delta V sobre delta T. E delta V sobre delta T, para nós, é a aceleração. Eu vou pegar esse V que está aqui em cima, que está aqui dividindo, e vou levar ele para o outro lado, multiplicando. Eu vou ficar com V delta R sobre R delta T. Lembra que eu falei que esse delta R eu poderia escrever como delta S, variação de posição, né? Delta R sobre delta T é uma variação de posição, tá? Mudou aí a posição do raio. Isso aqui para nós é velocidade. Velocidade linear. Eu fico então com V vezes V sobre R igual a A. Portanto, a aceleração centrípeta é calculada como V quadrado dividido por R. Ai, minha mãe deve estar lá em casa, coitadinha, com a orelhinha dela vermelhinha, porque vocês devem estar xingando a minha mamãezinha, né? Vou descartar os meus rabiscos e o que eu quero que vocês tenham aí no caderninho de vocês. Eu quero que vocês tenham a expressão da aceleração centrípeta.
Aqui, ela está escrita com velocidade linear. Eu posso escrevê-la com velocidade angular também. De que maneira? Se a aceleração centrípeta é v² sobre r, e eu sei que v é velocidade angular vezes raio, eu posso trocar esse v aqui por velocidade angular vezes raio, só que eu não posso esquecer que está ao quadrado, ó, sobre r. Vamos abrir esse quadrado. Velocidade angular ao quadrado, vezes raio ao quadrado, dividido por r, corto um r de cima, corto um r de baixo, então eu posso dizer que a aceleração centrípeta também é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Unidade da aceleração centrípeta, metros por segundo ao quadrado. É a unidade da aceleração, tá? Deixa eu ir aqui para o chat. Tudo bem aí, gente? É punk esse assuntinho assim, ó. A princípio, a dedução é meio chatinha. Tem outras maneiras de deduzir, tá? Depois eu vou colocar a aula gravada dessa dedução para vocês, caso vocês queiram rever a dedução da expressão. Existe Então, uma maneira bem mais simples do que essa? ai, eu não considero as outras mais simples. É que eu acho essa daqui, assim, a mais compreensível, porque eu trabalho com semelhança de triângulos, a gente consegue demonstrar aí os ângulos internos certinho, e o conceito de aceleração. Não se preocupe com a dedução, tá? Se preocupe que você precisa lembrar dessa expressão a partir de agora, ok? Ok. Então, vamos retomar aqui. Eu não sei se eu tenho exemplos disso, eu acho que não, pelo menos nesse slide aqui, eu creio que não. Deixa eu sair aqui da minha apresentação. Deixa eu abrir uma outra pasta, na minha pasta, um outro slide. Movimento circular, funções. Deixa eu ver se esse aqui das funções é o que eu quero. Deixa-me ver. Só se não é do movimento variado. Não, aqui é do movimento avariado. Tem aceleração angular, então é do movimento variado. Então, esse aqui eu não quero, tá? Não tenho slides de exemplos de movimento circular. Deixa eu olhar aqui no e-book se eu tenho alguns exercícios de movimento circular para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui neste e-book. Você tem lista de movimento circular aqui. Depois eu vou falar de acoplamento de polias e acoplamento de engrenagens, que envolve todo o movimento circular. Olha lá que eu passei demais aqui. Movimento circular, funções, acoplamentos, simulador, slide. Não, eu estou sem exemplos aqui de exercícios de movimento circular. Tem uma lista aqui. Deixa eu ver o que essa lista me traz. Vou pegar o exercício dessa lista aqui, ó. Provavelmente depois eu vou dar essa listinha aí para vocês, mas mais para frente. Vou pegar aqui algumas situações de movimento circular, só para vocês terem uma ideia de como é que esses exercícios vão aparecer para nós, nas nossas listas, e depois a gente vai para algumas situações vivenciais, onde esse movimento circular aparece, tá? Vamos lá. Estou pegando o primeiro exemplo aqui da lista, o primeiro exercício proposto, na verdade. O que ele me diz? Consideremos um corpo movimentando-se em trajetória circular de raio 2 metros, então, deu raio. No instante T1 igual a 3 segundos, sua posição é
Φ1 igual a 45 graus. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. No instante T2, opa, deixa eu andar com isso aqui para cá. No instante T2, igual a 6 segundos, a sua posição é Φ2 igual a 95 graus. Determine o deslocamento angular nesse intervalo de tempo. Pergunta bem tranquila, ó. Item B, a velocidade angular média. E item C, a velocidade escalar média. Então, vou aqui para a luzinha, passar a minha situação para cá, tá? Não vou conseguir copiar o enunciado. Opa, eu quero o meeting e a luzinha. Então, eu tirei foto ali do enunciado para eu conseguir passar os dados aqui para vocês. Deixei lá na minha fotografia. E eu sei o raio da circunferência desse exemplo. O raio dessa circunferência, ele me deu como 2 metros. Ele me deu no T1 igual a 3 segundos, a posição angular 1, 45 graus. Me deu no instante T2 igual a 6 segundos, uma outra posição angular, que é a de 95 graus. Daí ele perguntou o deslocamento angular. Deslocamento angular é a variação do ângulo. Isso é, o ângulo final menos o ângulo inicial. O ângulo final é 95 graus. O ângulo inicial é 45 graus. Portanto, a variação desse ângulo corresponde a 50 graus. Tá, mas se eu for dar a resposta em radianos no sistema internacional, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que 180 graus corresponde a π radianos. Tá, mas eu não tenho uma variação de 180 graus, eu tenho uma variação de 50 graus. Isso corresponde a quantos radianos? Vamos multiplicar cruzado. Eu vou ficar com 180, vou sumir com o símbolo grau, porque grau não é unidade, grau para a gente não é representação, né? Só uma maneira de dizer que eu estou falando de ângulo, 180x igual a 50 π radianos. O x, portanto, vai ser 50 π radianos dividido por 180. Troco o π por algum número? Não, porque ele não me deu o valor do π no enunciado do exercício. Eu só vou trocar se ele me disser quanto vale o π. Dá para simplificar, tirando um zero de cada um. Então, a minha resposta fica 5 sobre 18 π radianos. Ai, fica feia a resposta assim. Paciência. Vai ficar assim. Ok? Lembrando que radiano não é unidade de medida. Depois ele queria a velocidade angular média. Velocidade angular é o ômega. Tinha 3 maneiras de eu calcular o ômega. Variação de ângulo por tempo, 2π sobre período, se fosse uma volta só, ou 2π vezes a frequência, se eu soubesse aí quantas voltas ele está dando num certo intervalo de tempo. Eu vou usar que velocidade angular é variação do ângulo por intervalo de tempo. Eu sei quanto variou o ângulo, 5 sobre 18 π radianos. Tempo que demorou para fazer isso? Volta lá, ó, de 3 a 6 segundos. De 3 a 6 segundos, ele demorou 3 segundos. Tá, e como é que eu resolvo esse negócio? Copio o que está em cima e multiplico pelo inverso do que está embaixo. O que está embaixo é o 3. Eu vou escrever como 3 sobre 1, que é para parecer fração sobre fração. Copiei o de cima
Vou multiplicar pelo inverso do de baixo. O inverso do de baixo é 1 sobre 3. Então, essa velocidade angular vai ficar 5π radianos vezes 1 é 5π radianos, dividido pelo 18 vezes 3, que vai me dar 54. 5π sobre 54 radianos por segundo. Essa é a unidade da minha velocidade angular. Depois, ele ainda queria a velocidade escalar média. O que é mesmo velocidade escalar média? É o V. Velocidade linear, velocidade escalar. É o ΔS sobre ΔT. Mas aqui eu não vou fazer ΔS sobre ΔT, tá bom? O que eu vou fazer para achar a velocidade linear, a velocidade escalar média? Eu vou lembrar que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. Qual é a relação? Velocidade linear é a angular vezes o raio. Eu tenho a velocidade angular? Sim, acabei de calcular ela. Ela vale 5π radianos sobre 54. Então, ó, vou colocar aqui, ó, 5π sobre 54. Eu vou trazer a unidade junto. Não é certo fazer isso, mas eu vou trazer, ó, radianos por segundo. Tá aí a unidade, eu pus em vermelho. Vezes o raio está no enunciado do exercício, 2 metros. Vou colocar a unidade também, ó, só para vocês verem o que vai acontecer. A velocidade linear, portanto, vai ser 5π vezes 2. Isso vai me dar 10π. Sobrou para mim radianos na unidade e metros. Embaixo, sobrou para mim o 54 e sobrou os segundos. Radiano não é unidade de medida, ele vale 1. O radiano vale 1, gente. Radiano é a mesma coisa que 1. É metro dividido por metro, ele vale 1. Isso aqui é um número 1, ó. Ele não é minha unidade de medida. Então, eu vou ter a velocidade como sendo 10π sobre 54. Que unidade vai ter essa velocidade? Ó, metros por segundo. Ok? O exercício poderia ter pedido a aceleração centrípeta. Tá? Vamos supor que o exercício quisesse que eu calculasse a aceleração centrípeta. Tem aceleração centrípeta? Tem. Todo movimento circular tem aceleração centrípeta. Tem duas maneiras de eu calcular a aceleração centrípeta. Eu posso fazer a aceleração centrípeta como V ao quadrado dividido por R. Eu tenho o valor do V, que eu acabei de calcular, ó. Eu tenho o valor do V. Eu tenho o valor do R. Então, eu consigo calcular a aceleração centrípeta. Ou, então, eu posso, se eu quiser ainda, usar a velocidade angular para calcular a aceleração centrípeta. De que maneira? Dizendo que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Então, eu poderia calcular, por quê? Porque eu tenho essas informações todas. Então, vamos calcular só para ver como vai ficar feia essa aceleração centrípeta. Eu vou calcular usando ômega ao quadrado vezes R, tá? Quanto vale o meu ômega? O meu ômega, ó, ele é 5π sobre 54. Vou levar a unidade junto, só para vocês verem o que acontece, ó. Radianos por segundo. Isso aqui é a unidade, tá em laranja. É ômega ao quadrado, então vou pôr aqui ao quadrado, vezes o raio, que é 2 metros. Vou pôr aqui, ó, o
metros na minha unidade, tá? 5 ao quadrado é 25. Π elevado ao quadrado, π quadrado. 54 elevado ao quadrado. 54 elevado ao quadrado é 54 vezes 54. E 54 vezes 54 dá um numerão, é 2.916. Olha a unidade, radianos, quadrado, sobre segundos, quadrado. Tudo eu elevei ao quadrado, tá? Vezes o raio, que é 2, e a unidade está aqui, é metros. Vou fazer o 25 vezes o 2. 25 vezes 2, isso dá 50. Mantenho π quadrado, mantenho o 2.916. Então, a resposta da minha aceleração é isso aqui, ó. Unidade. Radianos não é unidade de medida. Radianos vale 1. Tá? 1 ao quadrado é 1. Então, esse radiano some, ó. Sobrou para mim o metros e sobrou para mim aqui embaixo segundos ao quadrado, que é a unidade da aceleração. A aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Nossa, mas que coisa feia. Mas isso aqui é um número, tá? Lembre-se que o π é 3,14. Se quiser, substitui aqui por 3,14, eleva ao quadrado, multiplica por 50, divide por 2.916, você vai achar um número referente à aceleração desse objeto, tá? Eu sei que, a princípio, é de se causar estranheza. A notação, isso é, a maneira como estou escrevendo as coisas agora, usando essas letras do alfabeto grego, φ, ômega, alfa, falando em radianos, aparecendo a letrinha π para nós nos enunciados. Mas nós vamos com calma, resolvendo essas situações, tá? Então, peguei só um exemplo que estava aí numa lista do e-book do ano passado. Depois eu compartilho essa listinha aqui com vocês. Não vou compartilhar agora, porque é uma lista que envolve acoplamento de polias e engrenagens, que é um assunto que vai ser visto aí na próxima aula por vocês. Todos vivos aí do outro lado, sobrevivendo, respirando. Tudo bem aí, gente? Difícil esse primeiro exemplo? Chatinho. Tá, Ismael, manifeste-se. Só não xinga minha mãe, né? Tá bom? Tá chorando, Nicole? Não chora, não. Física é linda. Respirando por aparelhos, já, Tiago. Ai, ai, ai. Ainda bem que não cai movimento circular nessa prova, né? Essa prova vai até lançamentos. Pessoal, vou fazer a chamada e vou encerrar a aula por aqui, tá? Antes que o pessoal resolva se jogar de uma ponte, de um viaduto, né? Não precisa de nada disso por enquanto. Dai, cadê Dai? Dai tá aí? Oiê, Oi, Dai. Hoje eu não ouvi você se manifestar até agora, Dai. é o sono, prof. Ah, acompanhou a aula, Dai? Aham. Então, tá bom. Gabriel, nesse bimestre, não. Nesse bimestre acabou a lista, tá? Então, para esse bimestre, a última lista, essa lista de lançamentos que você tem para entregar. Então, foram 2 listas nesse bimestre: movimento retilíneo uniformemente variado, lançamentos e a prova. Primeira lista valia 30, a lista de lançamentos vale 40 e a prova vale 30. Você soma tudo para ter sua média, tá? Só que aí a média vai dar 100, se você tirou nota boa em tudo, e a média no colégio é 10. Só falta a prova, tá bom? Adriane, eu sei que tá aí. Alisson. Ok, Adriane. Ah, sim, aquele pontinho já está separado para quem participou da dinâmica e tem direito ao pontinho, tá, Vini? Alisson tá aí. A Nicole vai chorar mais ainda, né, Nicole? Cadê o Alisson? Não. Ana Carol, cadê a Aninha? Aninha, dá um oi para mim, Aninha, se estiver na aula. Arthur,
Oi, Aninha. Cadê o Arthur? Opa, Arthur. Bruno Gabriel. Cadê Bruninho? Bruno William. Salve, salve, Bruno. Diego. Salve, Diego. Enzo. Oba. Felipe Dias. Felipe Leite. Gabriel Gomes. Opa! Oi, Gabi. Gabriel Mariano. O Vicentini. Aí. Gabi. Cadê a Gabi? Gui. O Gui Antônio. Aí. O Gui Santos. Salve, salve. Gu. Cadê o Gu? Ian. Salve, Ian. Ingrid. A Ingrid tá aí. Chamei, Alisson. Você me ignorou de novo, Alisson. Ingrid tá aí. Joia. Deixa eu ver. O Gu não está, né? Gustavo faltou. A Ingrid, eu sei que tá aí. Nossa, me atrapalhei toda aqui na chamada. Tá? Troquei a fileirinha sem querer. Isa, cadê a Isa? Aqui, professora. Ok, Isa. Ismael. Ingrid tá aí. Isa. Presente, professora. Tudo bem. Tô ficando doidinha com esse diário aqui. João Henrique. Joia. João Vitor. Bonfim. Não. Jonathan. Opa, Opa, Jonathan. Cauã. Lari. Ok, espero que o Gu resolva os problemas dele, Ingrid. Quase caindo, mas tá aí, né? Cadê o Léo? Obrigada, viu, Ingrid? Cadê o Léo? Lê. Cadê a Lelê? Opa, Léo. A Lelê também tá aí. Lucas. Luquinhas, dá um oi. Salve, salve. Duda. Dudinha, cadê você? Teus Rodrigues. O Almeida. Aí. E o Ferrarese. Cadê o Teus Ferrarese? Não? Murilo Henrique. presunto. E o Murilo Silva. Nick. Cadê a Nick? Salve, salve. Boa noite, Nick. O Nicolas. Salve, Nicolas. O Felipe, o seu pontinho de todas as noites. Aí, Felipe. Rafinha Gomes. Rafinha Cris. Tiléu. Ok, obrigada, Ana Carol. Rafinha Cris tá aí. Tiléu. Não? O Tia Ruda. Vicky. Tia Ruda tá aí. A Vicky. Ok. Vini. Salve. E Vitor. Cadê Vitinho? Dá um oi pra mim de novo, Vitinho. Pra eu saber que você tá acordado, Vitor. Foi treinado, Vitor. Tá aí. Então, pessoal, tô encerrando a aula de hoje por aqui. Na quarta-feira, então, vocês não têm Meet de aula. Vocês podem entrar no Meet no horário que eu vou